Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então sejam bem-vindos a este acampamento. É uma graça para todos nós, sem exceção, podermos estar aqui, também para aqueles que nos acompanham lá em casa. E essa primeira pregação eu quero dedicar a responder às vossas perguntas. Já fizemos isso noutros anos. Eu gosto muito, por muitos motivos. Primeiro porque o meu objetivo principal é sempre esclarecer os meus irmãos na fé, ajudá-los. E as vossas perguntas me ajudam a perceber o que está no vosso coração. Depois também eu vejo que as vossas perguntas são uma boa ocasião para esclarecer os temas mais fundamentais sobre esses temas de libertação, exorcismo. Ainda que eu me repita algumas vezes, as coisas importantes é importante relembrar, insistir. Então, pela manhã também, a pregação que vou fazer também vai ser perguntas e respostas. E por isso, se você tem uma pergunta e gostava de colocá-la para mim, pode mandar através do site da Canção Nova, ou deixar algum voluntário aí a sua pergunta. E depois o Danilo, como aconteceu hoje, fica a noite toda acordado e preparando as perguntas, preparando essa folha bonita. Então vamos lá. Primeira pergunta. Padre Duarte, quais são as mais maléficas medicinas alternativas atualmente? Uma importante pergunta: quais são as mais maléficas, as mais perigosas medicinas alternativas? Hoje, infelizmente, tem muita confusão nesse ponto das medicinas. Já a palavra medicinas nos deve deixar um pouco nervosos, porque no fundo estamos já fazendo uma distinção entre a medicina e as medicinas. As medicinas normalmente são as medicinas alternativas. Hoje também se usa o termo terapias alternativas. E eu gosto antes de entrar na lista, muitas vezes as pessoas perguntam sobre uma em concreto. Padre, o reiki pode? A homeopatia pode? Tudo isso, não é? As pessoas perguntam muitas concretas, mas eu penso que é importante fazermos uma reflexão um pouco mais acima, mais genérica, porque são coisas que se aplicam a todas. Então, o conceito de terapia alternativa ou de medicina alternativa é um conceito problemático, levanta muitas questões. Por que chamamos a essas terapias ou essas medicinas alternativas? Porque elas não foram capazes, até hoje, de justificar a sua validade do ponto de vista científico. Essa afirmação é importante. As terapias alternativas, as medicinas alternativas, não foram capazes de demonstrar a sua eficácia do ponto de vista científico. Então se não foram capazes, por isso os médicos dizem, mas isso não tem nenhum fundamento. Os cientistas dizem, essas terapias não têm nenhum fundamento. Então acontece duas ou três consequências. Uma é, tem duas grandes possibilidades. Uma são simples
modos de se aproveitar do sofrimento alheio. No fundo, algumas não passam de uma simples burla, um simples engano. As pessoas estão sofrendo, muitas vezes as suas doenças não têm uma solução imediata, muitas vezes a medicina não tem solução para os seus casos e elas, porque estão sofrendo, estão dispostas a tentar outras soluções. E então, por causa desse seu sofrimento, sem pensar muito, se lançam nas medicinas alternativas. O que elas querem verdadeiramente é terminar com o seu sofrimento. Então, muitas dessas medicinas alternativas se aproveitam do sofrimento alheio e não passam de mentiras. É balela. Então, cuidado. E por isso não tem nenhuma eficácia. Você gasta o tempo, você gasta o seu dinheiro e não tem nenhuma eficácia. Segundo grupo dessas medicinas alternativas tem todas aquelas que têm aparentemente alguma eficácia, porque do ponto de vista espiritual o demônio está atuando através dos terapeutas. Faço um exemplo já, o Reiki. Cá no Brasil já todo mundo ouviu falar, penso eu. Suposta cura pela imposição das mãos, invocação dos mestres do Reiki, que ninguém sabe bem quem são. A energia do cosmos vai curar você. O doutor de um hospital não conseguiu curar você, mas você vai no consultório e o mestre do Reiki vai impor as mãos e vai curar você. Isto invocando essas forças, esses mestres do Reiki. Isto é uma forma de magia branca. Você está invocando forças ocultas para curar uma doença. Isto é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses. Se você é católico e você está doente, eu sempre digo, tem duas coisas que você deve fazer, se for uma doença grave. Você vai ao médico e você vai ao sacerdote e pede a unção dos doentes, um dos 7 sacramentos. Se você vai no Reiki, o que você está dizendo? Jesus, os seus sacramentos não me resolvem os problemas. A unção dos doentes não é aquilo que me ajuda, mas essa invocação dessas forças obscuras que o mestre do Reiki faz. Tenho vários casos nos exorcismos de pessoas que se envolveram no Reiki. Agora tenho um caso mais recente, um dos casos mais graves que eu tenho atualmente, é o caso de uma enfermeira que fez o curso do Reiki, fez os 3 níveis do curso, chegou a mestre do Reiki, um caso pesado. Eu falei do Reiki, podia ter falado de outras coisas, homeopatia, tantas outras formas de confiar em forças que tecnicamente os teólogos chamam preternaturais, forças que não têm explicação natural. Ou seja, você está abrindo o seu coração para forças ocultas. Isso é pecado, isso abre a porta ao demônio. Então, cuidado, cuidado. Eu vejo que muitos católicos são presas fáceis para essas medicinas alternativas. Se você vai nesses consultórios e você pergunta às pessoas, você é católico? Sou. Está cheio de católico. Somos muito ingênuos. Terapia alternativa, não obrigado. Segunda pergunta, padre. Quais as causas que mais se têm repetido e que justificam as possessões diabólicas? Faz 11 anos
Já fez 11 anos, fez em abril 11 anos que eu fui nomeado exorcista. E nesses 11 anos, eu já acompanhei cerca de 400 casos. Dá uma média de um caso cada 10 dias. Cada 10 dias que passa, surge um novo caso. E desses 400 casos, a grande maioria, eu diria talvez 80, 90%, são casos de pessoas que são vítimas de um malefício, vítimas de uma bruxaria, vítimas de magia negra. São pessoas, em geral, batizadas, católicos não praticantes, pessoas boas, normais, digamos, mas que não vivem na graça de Deus e por isso estão vulneráveis a esses ataques diabólicos. Um cristão que vive na graça de Deus está protegido, vacinado, não tem problema, tranquilo. Mas um cristão ou uma pessoa que não vive na graça de Deus, que vive em pecado, pois a esses o demônio com grande facilidade pode machucar. Então, os malefícios, qual é a causa mais frequente dos malefícios? São problemas, são no fundo vinganças, invejas no trabalho, vinganças na família, entre familiares, às vezes por causa de coisas materiais, herança, problemas com vizinhos, problemas amorosos, perdeu o namorado se casou com outra, foi fazer uma macumba para destruir o casamento. Então, esses são os casos mais frequentes. Desses 400 casos, 80, 90% são casos destes. Pois tem outros casos, um pouco de pessoas que se envolveram no oculto. Elas foram procurar o oculto. E depois se assustaram ou quiseram sair e o demônio não quer largar. Então, essa é um pouco a causa mais frequente. Os malefícios por vingança, por ódio, por inveja. Por inveja também acontece muito lá em Portugal. As pessoas têm inveja porque a sua vizinha tem um trabalho bom, tem uma casa boa. Quando vocês eram crianças, brincavam juntos. E a vida dela deu certo e a sua não. Então, muita gente por maldade faz malefícios. Terceira pergunta. Padre, a gravidade da ação do demônio sobre a vida de uma pessoa que sofreu um malefício tem relação com os objetos usados no malefício ou pouco importa os objetos? E se sim, a fé que depositaram no maligno e o acordo que fecharam com ele? Normalmente na bruxaria, nos rituais satânicos, nos malefícios, se usam coisas para fazer o malefício contra a pessoa. Normalmente, e tem, digamos, toda um nível de tem malefício, os mais graves chegam a sacrifícios humanos. Muitas clínicas de aborto, tem um ex-satanista que se converteu nos Estados Unidos, graças a uma medalha de Nossa Senhora das Graças, que ele conta que durante muitos anos ele era um alto feiticeiro da igreja de Satanás. E durante muitos anos ele fazia os rituais satânicos nas clínicas de aborto, porque para o ritual ter força, tinha que fazer um sacrifício humano. Então ele matava, durante o procedimento do aborto, era ele que matava o bebê. E depois o médico fazia o resto. E nessas clínicas ele conta que tinha muito pessoal do satanismo. Não eram todos, mas eram muitos. E que vinham vários grupos satânicos às clínicas de aborto para fazerem os rituais. Então, os rituais com sacrifícios humanos são muito fortes. Depois se usam muito animais, galinha, tudo, né? Sapo, serpentes, todo tipo de animais. Sangue, terra, cemitério, restos de cadáveres, tudo isso se pode usar nos rituais. Coisas da pessoa que a gente quer atingir,
cabelos, roupa, fotografias, comida, bebida, tudo isso se usa para fazer as bruxarias. E muitas vezes se coloca isso à porta da casa da pessoa, se enterra na casa da pessoa. Às vezes, mais complicado se põe nos fundamentos das casas. Quando estão começando a construir uma casa nova, tem alguém que vai e põe uma bruxaria lá bem no meio do cimento. Depois fica bem enterrado. Não tem modo de voltar a abrir, né? Então, descobrir como foi feito o malefício e, se possível, destruir esses objetos que se usaram. O ideal é destruir através do fogo, queimar a céu aberto, não dentro da sua casa. Você pega, você reza, você joga água benta, pega e vai e queima. Põe um pouco de álcool, queima na rua. Isso acelera o processo de libertação. Mas se eu não encontrar, padre, se eu não souber, tem problema? Não, Deus Todo-Poderoso pode libertar você do mesmo modo. Mas eu noto que na prática, destruir o objeto, o meio pelo qual foi feito o malefício, acelera o processo de libertação. Por isso é bom tentar descobrir se tem alguma coisa. Muitas vezes, por exemplo, casos que eu tenho, pessoas que vêm para mim com problemas, eu começo perguntando: e quando começaram os problemas? Padre, já desde o casamento. E alguém não criou casamento? Ah, sim, a minha sogra no fundo não criou casamento. Queria que o filho casasse com outra moça. E ela foi no casamento? Foi, deu tudo certo, me deu um presente. E que presente deu para você? Ah, deu uma jarra bonita que eu tenho lá na sala. Então dê uma olhada na jarra. E muitas vezes com perguntas assim, se descobrem coisas que, como eu dizia, é bom destruir pelo fogo, se possível. Se não sabemos, tranquilos, rezamos, Deus sabe. Senhor, Tu sabes qual é a causa desse malefício e te pedimos humildemente que agora destruas. Não tem problema. Quarta pergunta. Padre, muitos padres e bispos dizem que as possessões diabólicas são raríssimas. Mas já ouvi o senhor dizer que atende vários casos atualmente. Possessões acontecem com frequência? Então, a resposta é sim e não. É verdade, em geral, muitos padres e bispos, eu penso que por um motivo muito simples, porque eles nunca viram casos reais de pessoas. O problema é que, às vezes, nós temos os filmes, né? O Exorcista, o Ritual, e então você pensa que as pessoas possessas são pessoas que a gente reconhece imediatamente. Você vai na rua e vê um possesso caminhando lá do lado. Não. As pessoas que têm problemas espirituais são pessoas que não estão sempre 24 horas por dia possessas. O demônio vem e vai, e vem e vai. Tem ataques, mas normalmente não permanentemente. Então são pessoas que muitas vezes você pode estar falando com elas. E então, para muitos padres e bispos, se elas têm um comportamento normal, então não precisam de exorcismos. Mas se eles começassem rezando o exorcismo, a oração de libertação, eles veriam que aquela pessoa que parecia que estava tudo bem, no fundo não estava. No fundo não estava. Mas isso não nega o fato que, do ponto de vista numérico e estatístico, eu já disse, né? Nesses 11 anos, lá em Portugal, 10 milhões de habitantes, eu tive 400 casos. 400 em 10 milhões é uma gota de água. Não são muitos, mas para muitos são muitos. Eu atualmente tenho 40 casos, mais ou menos. E os bispos pensam que não pode ser, alguns, né? Graças a Deus tem bispos ótimos. Mas o problema, eu penso que é mais a ignorância prática, né? Porque tem uma ideia errada
por causa dos filmes e no fundo nunca viram, né? Nunca viram os casos reais. Quem são as pessoas que precisam disso? São pessoas normais, que têm o seu trabalho, a sua família e tudo isso, e depois os ataques extraordinários do demônio têm vários níveis. Tem uns mais leves, uns médios, uns graves. E todos precisam desse remédio para esses distúrbios extraordinários, que se chama exorcismo. Pronto. Infelizmente, lá em Portugal, em muitas dioceses, os bispos dizem: nós não temos exorcista, mas se surgir um caso, nós nomeamos um exorcista para esse caso. O problema é que eu tenho muitos casos dessas outras dioceses e mando as pessoas falar com o bispo. Digo, você vai falar, diga que vai da minha parte, explique o seu caso. E essas pessoas, quando vão falar com o bispo, com os responsáveis da diocese, eles acolhem eles, mas não acreditam e não rezam. Então não percebem que precisa. E também não vêm nos exorcismos para ver que precisa. Então temos que rezar. Graças a Deus eu noto que as coisas estão melhorando, seja no Brasil, seja em Portugal, que com o passar dos anos há mais exorcistas, os bispos estão nomeando mais exorcistas, estão mudando de atitude. Isso é uma graça, graças também às vossas orações. Vamos continuar rezando e pedindo a Deus muitos e santos exorcistas. Porque no mundo cada vez mais pagão em que vivemos, cada vez mais gente está exposta ao ocultismo e por isso o número de problemas, de distúrbios diabólicos extraordinários está crescendo. Está crescendo. Tem cada vez mais possessos. Por quê? Porque cada vez tem mais ocultismo. E por isso são precisos mais exorcistas. As coisas estão melhorando, mas lentamente, pouco a pouco. Quinta pergunta. Padre, tem algum perigo eu assistir documentários sobre outras seitas e falsas religiões? O que eu assisto me pode atrair espíritos malignos? E eu diria, depende com que atitude você vê esses documentários sobre seitas e falsas religiões. Eu vejo alguns documentários sobre seitas e falsas religiões. Por quê? Porque eu preciso de aconselhar as pessoas. E para poder aconselhar as pessoas sobre o que é bom e sobre o que é mal, eu tenho que perceber o que são as coisas. Eu tenho que perceber o que é o reiki, o que é o espiritismo, o que é, para poder aconselhar, para poder explicar. Isso não é bom, por esse motivo e por esse. Se não sei, não posso explicar. Mas se você não tem uma formação cristã muito forte, se você tem dúvidas, eu digo que pode confundir você. Isso acontece com muitas coisas, programas de televisão, com muita coisa. Tem coisa que parece boa, você vê, até filme e novela. São coisas que acabam envenenando você, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. São venenos que vêm em pequenas doses. Então, aí entra a virtude da prudência. Prudência, cuidado com o que você está alimentando. A sua mente, o seu coração. Você está pondo para dentro de você coisas que podem ser muito venenosas. E por isso eu diria, depende. Uma coisa é você estudar as coisas que tem no mundo de hoje para poder combater, para poder esclarecer, para poder formar. Outra coisa é brincar com fogo. Seria perigoso, certo? Mais uma pergunta. Pergunta número 6. Padre, vejo sombras em casa, ouço barulhos e por vezes tenho a sensação que escuto vozes. São problemas psiquiátricos ou pode ser espiritual? O que devo fazer? Só esse,
que posso dizer sobre isso? Para chegar a um juízo mais seguro, não são suficientes estas informações. Ou seja, as alucinações visuais e auditivas podem ter, por vezes, uma explicação natural, podem ser patologias. Temos aqui até entre nós o nosso caríssimo Dr. Walter, que é um grande psiquiatra, esteve conosco em 2 dias de formação. Então, tem doenças mentais que dão esses sintomas, alucinações visuais e auditivas. Mas, ao mesmo tempo, este é também um dos sintomas típicos das pessoas que têm distúrbios diabólicos extraordinários. Muito típico. Entra dentro do tema das vexações. São distúrbios diabólicos sobre os sentidos externos. Ver, ouvir, sentir, tocar, coisas que não têm explicação natural. Mas para chegar a um diagnóstico certo sobre se no seu caso é o demônio ou é uma doença, é necessário avaliar outros aspectos, ter um quadro mais completo para dar um juízo mais certo. Ficou claro? Penso que sim. Só esse aspecto, digamos que é um ponto de interrogação. Pode ser diabólico, pode ser natural. Provavelmente será diabólico, talvez. Ver sombras é muito típico, ouvir os barulhos, casos que eu tenho muito frequentes. Ver sombras, ver pessoas que já morreram, ouvir barulhos, por exemplo, na casa, no sótão, como se estivessem fechando portas, arrastando móveis, e coisas desse gênero. 7ª pergunta, corra, padre, não vai dar tempo. Já ouvi dizer que quando rezamos por libertação, às vezes o demônio sai por meio do arroto, dos gritos, ou sai por determinadas partes específicas do corpo da pessoa. Isso significa que o demônio está naquela região do corpo da pessoa? Então, quando se rezam os exorcismos e a oração de libertação, tem essas manifestações com frequência. Arrotos, vomitar, gritar, tudo isso. São manifestações da presença diabólica, não significa que o demônio está saindo. Se nota que o demônio está, digamos que sofrendo, né? que a oração o está machucando de algum modo. E por isso, ele reage. Né? Ele, digamos que não se consegue conter. Mas não são muito importantes e não significam que o demônio está, que quando a pessoa dá o arroto, ou muitas vezes dá compulsivamente, está ali meia hora, 20 minutos arrotando, que se está libertando no sentido que a quantidade dos arrotos significa que está acontecendo a libertação. Não é assim tão simples, não é assim tão simples. O demônio reage a algumas partes do corpo? Sim, tem pessoas que reagem mais na cabeça, se o sacerdote impuser a mão na cabeça, ou nos olhos, nos ouvidos. Mas eu evito, durante os exorcismos, tocar muito na pessoa. Quando se toca, é mais para segurar a pessoa. Por quê? Porque muitas vezes, por delicadeza, porque vejo que não é muito essencial. Você não precisa de estar empurrando o estômago, mas se tocar no estômago ele reage e começa a arrotar, é verdade. Mas com frequência os casos que eu recebo são senhoras, né? E por delicadeza, por cuidado, infelizmente tem tido às vezes alguns sacerdotes um pouco menos prudentes nesse capítulo e você acaba pondo a mão onde não deve acontecer. E, portanto, embora o demônio reaja a algumas partes do corpo, não é, na minha opinião, prudente exagerar. Você pode impor a mão na cabeça? Tranquilo. Você pode pôr nos olhos? Tranquilo. Tem coisas que não tem problema. Mas eu vejo que algumas pessoas ficam muito presas a isso. Pensam que se eu não tocar no local, o demônio não vai sair. Não.
Em vez de você estar muito preocupado com isso, você deve estar muito preocupado com rezar com muita fé, não com carregar com muita força. Está vendo? Então, o importante é rezar com amor, com fé, suplicar a Deus humildemente a graça da libertação. Isso vai fazer a diferença. E não tanto empurrar o estômago e a pessoa acaba ficando machucada às vezes. Não. 8ª pergunta. Padre, sendo católico, posso participar de cultos protestantes? Eu diria que um pouco como a questão antes. Depende. Se você vai lá para converter os protestantes, pode. Mas você não pode ir para... No fundo, tem 2 possibilidades. Ou você vai e você arrisca perder a sua fé, ou você vai e volta com mais gente para a sua fé. Portanto, você deve ser sempre missionário em todos os seus ambientes. E por isso, em teoria, não existe nenhum ambiente onde eu não poderia ir. Jesus foi almoçar na casa dos pecadores públicos, mas não foi para colaborar com os pecados deles, foi para resgatá-los do pecado. Não são os justos que precisam de médico, mas os pecadores. Zaqueu, Mateus, temos vários exemplos no Evangelho. E por isso o cristão católico não tem medo mas vai como católico. Não vai escondendo a fé católica e vai anunciando a verdade, 100%. Não é que, eu lá não falo de Nossa Senhora, lá eu esqueço que Nossa Senhora é a minha mãe. Não, eu lá sou o mesmo. Eu lá sou o mesmo. E partilho com os meus irmãos que ainda não descobriram que a Virgem Maria é Mãe de Deus e nossa Mãe, que essa é uma bênção sem fim. Obviamente, com amor, com paciência, também com um pouco de estratégia, né? Mas com esse zelo pela salvação deles e pela conversão plena deles ao Evangelho de Jesus Cristo. 9ª pergunta. Padre, é verdade que quando a pessoa que está recebendo oração começa a abrir muito a boca, é um tipo de libertação que ele está recebendo? Não, é simplesmente um sinal, mais um, de que aquela pessoa é vítima de um distúrbio diabólico extraordinário. Bocejar. Acontece em muitos casos, as pessoas começam rezando o terço, começam bocejando compulsivamente, não têm sono, entram na igreja, começam bocejando. Então é um dos sintomas que provavelmente tem um distúrbio de origem diabólica. 10ª pergunta. Padre Duarte, qual é a relação que a matéria, corpo, tem com o demônio? Que quando um objeto sagrado toca a pessoa, o demônio reage. Por que ele reage se não tem corpo? Boa pergunta. Os anjos e os demônios, que eram anjos bons e que se tornaram maus livremente, não têm corpo, são puro espírito, são seres 100% espirituais. E então a pergunta é um pouco, como é que eles entram em contato com o que é material? Eles entram em contato com o que é material quando entram em ação, digamos assim. Eles agem nesse mundo só a estar entrando em contato com as coisas materiais. No caso do homem, as possessões e esses outros distúrbios acontecem quando as pessoas invocam, de algum modo, os demônios. Magia, adivinhação, cultos satânicos. Mas os anjos e os demônios têm a possibilidade, quando agem,
de afetar o mundo material. Temos alguns exemplos também na Escritura. São Pedro estava preso e diz a palavra, veio quem? Veio um anjo e abriu a porta da prisão. O demônio tentou Jesus no deserto e depois diz a Escritura, e depois levou Jesus até ao pináculo do templo. O demônio levou Jesus do deserto até o pináculo do templo. Então, os anjos têm a faculdade de agir sobre as coisas materiais. Os demônios, as coisas materiais que estão abençoadas, que são sagradas, por algum modo, por algum motivo, estão carregadas da presença de Deus, digamos assim. Se você aproxima as coisas sagradas do demônio, o que vai acontecer? Ele gosta? O demônio gosta da presença de Deus? O demônio odeia a Deus? Então ele vai se incomodar com a presença de Deus. Então agora vamos colocar-nos de pé. Eu chamo o meu irmão Ricardo, Ida, e vamos rezar. Começar rezando. Vamos começar invocando o poderoso sangue de Jesus. Vamos repetir juntos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Lava-me com o teu sangue. Lava-me com o teu sangue. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Vem sobre minha cabeça. Vem sobre minha cabeça. Sobre meus pensamentos. Sobre meus pensamentos. Sobre meus projetos. Sobre os meus projetos. Sobre minhas atitudes. Sobre minhas atitudes. Sobre meus sentimentos. Sobre os meus sentimentos. Sangue de Jesus vem sobre o meu corpo. Sangue de Jesus vem sobre o meu corpo. Sobre a minha alma. Sobre a minha alma. Sela o meu corpo. Sela o meu corpo. E a minha alma. E a minha alma. Contra todo o ataque do inimigo. Contra todo o ataque do inimigo. Destrói agora. Destrói agora. Qualquer malefício. Qualquer malefício. Qualquer maldição. Qualquer maldição. Qualquer praga. Qualquer ritual satânico. Qualquer ritual satânico. Que possam ter feito contra mim. Que possam ter feito contra mim. Contra a minha família. Contra a minha família. Contra a minha casa. Contra a minha casa. Contra o meu trabalho. Contra o meu trabalho. Contra os meus bens. Contra os meus bens. Contra a minha saúde. Contra a minha saúde. Contra o meu matrimônio. Contra o meu matrimônio. Contra os meus antepassados. Contra os meus antepassados. Que possam ter feito por inveja. Possam ter feito por inveja. Ou por maldade. Ou por maldade. Ou por ódio. Ou por ódio. Ou por vingança. Ou por vingança. Destrói agora, Senhor. Destrói agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno agora Eu ordeno agora a todos os espíritos imundos todos os espíritos imundos a retirarem-se a retirarem-se imediatamente, imediatamente, definitivamente. Acabou. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Vá de retro. Vá de retro. Sai. Sai. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, porque sempre acolhes as minhas orações, porque sempre acolhes as minhas orações, muito além muito além das minhas expectativas das minhas expectativas e dos meus méritos. e dos meus méritos. Invocamos, levanta seu braço, o teu nome. Invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Mais uma vez, solte a sua voz, canta. Invocamos o teu nome, Jesus. Invocamos o teu poder, invocamos a tua presença
no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Soltando a sua voz, vai orando no Espírito. Sustenta. O Senhor vem iluminando a nossa inteligência com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor quer nos ver livres, livres das paixões, dos pecados, livres da ação demoníaca. Assim como aquela palavra que que Deus trouxe na adoração do leproso. Primeira atitude de cada um que está aqui: reconhecer necessitado da graça de Deus, reconhecer que precisa ser purificado. Até Santo Agostinho vai dizer: antes, se queres ver a verdade, se queres ver Deus, é preciso antes ser purificado pela graça de Deus. Pelo poder de Deus, nos purifique, purificando a nossa mente de toda perturbação, de toda confusão mental, seja ela raiz demoníaca ou mesmo psíquica, emocional. Liberta, Senhor, pensamentos de morte. Há várias pessoas no nosso meio com desejo de pôr fim à sua vida. Tamanho é a angústia, não há sentido, não encontra sentido. É preciso a verdade te libertar agora, a verdade que ilumina todo o nosso ser, que convida a nossa vontade enfraquecida a amar a Deus, a buscar, a praticar uma virtude. Reze, meu irmão, reze, minha irmã. Seja agora cheio, batizado desse Espírito Santo. Somos esses leprosos, mas somos amados, somos escolhidos, somos eleitos para estar aqui. Fomos convidados a estar aqui para colher, para entender, experimentar a verdade que pode nos libertar. Ora, meu irmão, abra agora o teu coração. Quando eu falo abra o teu coração, a tua razão, a tua inteligência, permita Deus mostrar situações na sua vida que necessita de renúncia. Renúncia do adultério. Você que está escravo desse adultério, e você sabe, essa palavra tem direção, não é uma acusação, mas o Senhor quer mostrar o quanto isso tem feito mal para a tua alma, deixando você cada dia mais cego. A palavra vem para te libertar, mas você precisa renunciar. Você precisa ter uma postura como do leproso, de se prostrar diante da verdade, de reconhecer leproso, de reconhecer esse pecador. Permita Deus libertar você dessa situação de escravidão.
não somente vai acabar com a sua família, mas vai acabar com a tua alma, vai te levar a uma morte muito pior do que a morte do corpo. Reza, meu irmão, reza, minha irmã. Há muitas situações aqui de escravidão que o Senhor quer libertar por misericórdia. A imagem que o Senhor me dá, Ele retirando da cabeça de muitas pessoas, como se fosse um ninho de passarinho, aquele ninho de confusão, de muitas confusões, de religiões, de palavras que você foi ouvindo e a sua fé está metida nessa confusão. Você já não sabe mais o que é o certo, o que é errado. Você ouviu muita coisa, você assistiu muita coisa, você foi em muitos lugares. Coloca a mão sobre a sua cabeça, vá orando no Espírito, que todo esse ninho de falsas doutrinas, ideologias, pensamentos, de doutrinação errada, de leituras contaminadas, pelo poder e pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos liberte nesta oração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.